E o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, se reuniu com diretores do Botafogo em negociação pelo atacante Arthur Cabral. E ainda falando sobre atacante, Memphis foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Holanda nessa data FIFA e deverá perder pelo menos um jogo do Timão. E o Corinthians conheceu todo o caminho da primeira fase da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você sabia que no Super App da Gringo você resolve o seu IPVA de uma forma muito simples e fácil? E que também você consulta multas, Renavan, baixa a CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito prática. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Tudo com uma grande segurança financeira. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo, conhecer o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América, o Corinthians conheceu todo o caminho, toda a trajetória da primeira fase, a fase de grupos da competição. Na última quinta-feira, 19 de março, aconteceu o sorteio da Libertadores da América, as equipes, quem enfrentará quem. Então, nessa data, ficamos conhecendo o nosso grupo que o Corinthians estará na primeira fase da competição. Estamos no grupo E e no nosso grupo estão o Peñarol, o Santa Fé e o Platense. Na última sexta-feira, dia 20, ficamos conhecendo toda a trajetória, todo o caminho que o Corinthians terá nessa primeira fase da competição, inclusive, claro, com a data de estreia na competição. Vamos lá, dia 9 de abril, Corinthians fará estreia na competição fora de casa, na Argentina, contra o Platense, jogo das 21 horas. No dia 15 de abril, receberemos o Santa Fé na Neoquímica Arena, jogo das 21h30. Depois, no dia 30 do mesmo mês de abril, receberemos o Peñarol também na nossa casa. No dia 6 de maio, vamos jogar contra a equipe do Santa Fé. Aí já é jogo fora de casa, na Colômbia. Depois, no dia 21 de maio, enfrentaremos o Peñarol também fora de casa. E vamos fechar essa primeira fase no dia 27 de maio, quando receberemos o Platense na Neoquímica Arena. Então, já está tudo definido, horários e também as datas dos jogos do Corinthians na primeira fase da Libertadores. Lembrando que os dois primeiros colocados de cada grupo vão se classificar para as fases eliminatórias da competição. A minha opinião quanto ao caminho do Corinthians nessa primeira fase da Libertadores é a seguinte: serão 6 partidas, 3 jogos fora e 3 jogos em casa. E você vê que a Libertadores ela prega algumas peças. Por exemplo, você consegue fazer 2 jogos seguidos em casa, mas depois também você tem que enfrentar 2 jogos seguidos fora de casa. Então, Libertadores, o que eu costumo falar é que é bastante traiçoeira. O nosso grupo, eu já havia explicado, repito novamente, não é um grupo fácil, mas na minha visão, o Corinthians é totalmente favorito para se classificar em primeiro lugar, mas teoricamente, não significa que tudo vai acontecer na prática. Por exemplo, a estreia do Corinthians vai ser um jogo bastante complicado, jogando fora de casa na Argentina contra a equipe do Platense, que vão dar a vida nessa partida de Libertadores na casa deles. Então é por isso que eu falo, Libertadores é muito traiçoeira, tem que ter muito cuidado. Confio que o Corinthians, absolutamente, tendo os jogadores preparados, tudo certinho, com o Dorival tendo os atletas à disposição, volto a dizer, para mim o Corinthians tem condições totais de fazer uma grande primeira fase e se classificar na primeira colocação.
E agora vamos falar sobre o atacante Memphis. Ele foi convocado para os compromissos da seleção da Holanda nessa data FIFA de março e deverá ficar de fora de pelo menos um jogo do nosso timão. Esse início de 2026 tem sido de polêmicas, dúvidas em relação ao atacante Memphis. Polêmicas pelo fato que muitos acreditam que o Memphis já está com a mentalidade na metade do ano, no mês de junho, que é quando acontecerá a Copa do Mundo. E o Memphis, nessa temporada 2026, números bastante discretos com o nosso timão. Até aqui, em 11 jogos que o Memphis disputou, ele marcou apenas um gol e apenas uma assistência. Números muito baixos para um dos principais nomes do atual elenco. Enfim, sabemos que o Memphis é um dos principais jogadores da seleção da Holanda, já está garantido na Copa do Mundo. E ele foi convocado para os próximos compromissos da sua seleção e deverá ficar de fora de pelo menos um jogo do Corinthians. Vamos lá. O Memphis terá compromissos com a seleção da Holanda no dia 27 de março, em Amsterdã. Eles jogarão contra a Noruega e depois no dia 31 de março, o Memphis vai jogar contra a seleção do Equador. Se o Memphis entrar em campo no dia 31, garantido que ele não vai jogar no dia 1º. E mesmo com ele não entrando em campo, terão todos os detalhes de trajetos e tudo mais, Europa para o Brasil. No dia 1º, o Corinthians jogará contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Então podemos tratar como praticamente certa a ausência do Memphis desse jogo do dia 1º de abril contra a equipe do Fluminense, jogo que acontecerá no Maracanã. A minha opinião quanto ao Memphis perder pelo menos um jogo do Corinthians é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de um Memphis que até aqui em 11 jogos, apenas um gol marcado e uma assistência, um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. O Memphis, na reapresentação do início do ano, ele demorou pelo menos um mês fazendo trabalhos na parte interna do CT. O Memphis sim teve uma pré-temporada. Vamos ser sinceros, o Memphis está planejando a Copa do Mundo. A mentalidade do Memphis está já no mês 6. Estamos no final do mês de março. Já em breve começará o mês de abril, aí vem maio, depois junho, a Copa do Mundo. Sinceramente, essa é uma visão que eu tenho. Um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, na minha visão, já está com a mentalidade no meio do ano. E lembrando também que o meio do ano é até quando ele tem contrato com o Corinthians. Até o momento, não temos nenhuma sinalização de renovação. Há quem diga que o Memphis fica, há quem diga que o Memphis vai embora. O Corinthians deve 40 milhões de reais aproximadamente para ele, então estamos falando em dificuldades muito grandes para a permanência. Ao meu ponto de vista, é uma situação complicada, porque pelo fato de você ter um jogador que é diferenciado, mas isso é opinião, para mim ele já está na Copa do Mundo. Eu não vejo, por exemplo, o Memphis entrando em uma dividida forte, jogando pelo Corinthians por causa da Copa do Mundo. A questão dos jogos que a Holanda fará, mesmo que ele não entrar em campo no dia 31, não terá como o Memphis jogar no dia 1º contra a equipe do Fluminense. Já aconteceram rumores de certas vezes que o Memphis voltou às pressas, que ele ficou insatisfeito. Então, para mim, sinceramente, é tratado como praticamente certa a ausência dele. Não vou cravar nada aqui porque vocês sabem que as coisas podem mudar. Mas, enfim, é uma situação muito difícil ao meu ponto de vista, tudo que vem acontecendo com o Memphis desde o início dessa temporada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião entre o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, e diretores do Botafogo, em negociação pelo atacante Arthur Cabral. Ainda temos alguns dias da janela de transferências chamada janela adicional, que a CBF acabou autorizando para que se aconteçam negociações aqui no nosso país. Somente é uma chamada janela doméstica, onde permite-se negociar os jogadores que disputaram campeonatos estaduais. A janela principal do futebol brasileiro fechou no dia 3 de março. E essa janela adicional abriu um dia depois, no dia 4, e vai até o dia 27 desse mês. Então, ainda temos alguns dias. O Corinthians ainda busca alguns reforços para algumas posições que o Dorival considera carente,
como por exemplo um goleiro reserva. O Corinthians ainda tenta encontrar um nome e também um atacante que possa ser considerado um reserva para o Yuri Alberto. Lembrando que hoje o Dorival, que ele considera como opções no lugar do Yuri, o jovem Guinegão e o Pedro Raul, mas ambos não estão agradando. Os dois não conseguiram ir bem, por exemplo, nesses pouco mais de um mês que o Yuri Alberto foi ausência devido a uma lesão muscular. Então, o Dorival quer um jogador que seja um reserva imediato para o Yuri Alberto. Nos últimos dias surgiu o nome do atacante Arthur Cabral. Arthur Cabral, que o Corinthians havia demonstrado interesse e encontrava uma forma de negociá-lo por empréstimo com a equipe do Botafogo, ao qual o Arthur Cabral tem contrato. Ele chegou no Botafogo em 2025 e tem contrato até o final de 2028. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás informando para vocês que dificilmente teríamos algum avanço com o atacante Arthur Cabral, absolutamente sem colocar nenhum tipo de certeza. Mas vamos lá. Na última sexta-feira, dia 20, teve uma reunião no CT Dr. Joaquim Grava. O Marcelo Paz se reuniu com diretores do Botafogo. E tudo foi facilitado por quê? Porque o Botafogo treinou no CT Dr. Joaquim Grava. E negociaram, conversaram pelo Arthur Cabral. O que aconteceu? O Corinthians tentando o empréstimo do jogador com o Botafogo, pagando parte dos salários, pelo menos 50%, mas o Botafogo não quer. O Botafogo até aceita emprestar com um valor de compra fixado e o Corinthians tem que arcar com 100% dos salários. Mediante a isso, as conversas não avançaram e ainda estamos no que eu falei para vocês há alguns dias atrás, que dificilmente o Arthur Cabral será jogador do Corinthians, mas uma reunião aconteceu e de repente nesses próximos dias algumas outras conversas poderão acontecer, dificilmente vão acontecer, então nesse momento ainda continuamos tratando que a vinda do Arthur Cabral para o Corinthians dificilmente vai acontecer. Claro, não tem como garantir nada, porque eu sempre falo que o futebol é dinâmico. A minha opinião quanto a essa reunião que aconteceu entre o Marcelo Paz, diretores do Botafogo, pelo Arthur Cabral é a seguinte. Vamos lá, pelas informações, as conversas não avançaram. O Corinthians quer um empréstimo com o Botafogo pagando metade dos salários, praticamente, e o Botafogo quer que o Corinthians arque com todos os salários do jogador. Estamos falando de um Arthur Cabral que não é titular na equipe do Botafogo. Se fosse, o Botafogo nem abriria conversas para emprestar. Estamos falando de um Arthur Cabral, isso é opinião minha e minha visão, aparentemente fora de forma, e é o que eu consigo ver no Arthur Cabral. Me desculpem se eu estiver errado. E estamos falando de um Arthur Cabral que vem regredindo o seu futebol. Volto a dizer, se ele fosse titular, o Botafogo não iria aceitar negociá-lo por empréstimo. O Corinthians quer pagar só metade do salário. O Botafogo quer que o Corinthians pague o salário todo. Ele ganha algo na casa de R$ 1,5 milhão. É muito dinheiro para um jogador que existem grandes chances de chegar e ficar ali no mesmo nível do Pedro Raul e o Guinegão. Para mim, o Guinegão está numa fase ruim. Trabalhando certinho com ele, dando as atenções corretas e o tempo necessário em campo, ele já provou que ele pode ser, que ele é eficiente. Pedro Raul com a camisa do Corinthians ainda não provou nada. Com outras equipes sim, mas Corinthians não. Mas o Guinegão, eu ainda acredito e muito nele. Então, esse não avanço com o Arthur Cabral, eu sinceramente considero uma excelente notícia. Para mim, uma excelente notícia sobre Arthur Cabral. Por quê? Porque imaginem só se o Corinthians de repente avança para pagar todo o salário do jogador e ainda com um salário de compra fixado. Se por um acaso de repente amanhã mudar alguma coisa e as coisas avançarem e ele vier, eu vou torcer muito por ele com a camisa do Corinthians. Mas eu sinceramente não trato como viável e que um jogador que chegaria para resolver as coisas. E outra, em 2024 tem informação que quando o Corinthians avançou por ele com o Benfica, ele não quis vir porque o Corinthians estava na zona do rebaixamento.
Então, sinceramente, o não avanço informado até esse momento, para mim, é uma excelente notícia. Eu, particularmente, acredito que se o Corinthians desse uma garimpada melhor, até em jogadores de equipes que são consideradas as de menores expressões no futebol brasileiro, conseguiríamos algum atacante que de repente poderia chegar até com uma eficiência maior. Basta procurar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!